Fala pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante, atendendo a vários pedidos de alunos, o nosso tema de hoje será a questão do patriotismo no Brasil. Muita gente tem entrado em contato comigo falando assim: eu acredito que patriotismo vai ser o tema do Enem. Isso por causa das mudanças relacionadas ao governo, pela grande discussão que a gente tem a respeito desse sentimento de patriotismo no Brasil. E aí, obviamente, eu vou trazer uma discussão bem completinha para nós sobre esse tema para que você consiga destruir na sua redação do Enem, que é o nosso objetivo principal. Bom, pessoal, se a questão do patriotismo aparecer como tema da sua redação, é muito importante que, como tese, você deixe claro que o patriotismo no Brasil é ainda muito problemático. Por que é importante você discutir e apontar que o patriotismo no Brasil é um problema? Nós temos infinitos motivos para defender esse ponto de vista. Vou selecionar algumas coisas que eu considero interessantes para vocês. Por exemplo, você pode criticar o patriotismo do Brasil falando, por exemplo, da sazonalidade dele. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Geralmente, as movimentações patrióticas no Brasil, elas acontecem somente em datas específicas. E eu acho que eu nem preciso te lembrar que essas datas são, por exemplo, Copa do Mundo, manifestações carnavalescas, dependendo do ano nas eleições, mas ainda é muito raro a gente ter um patriotismo de uma maneira mais efetiva no país. E isso pode ser, claro, o seu primeiro argumento. Além disso, é muito importante que você perceba que a população ela ainda desconhece muito dos pontos positivos relacionados ao Brasil. Muita gente não tem conhecimento suficiente sobre toda a exuberância da natureza no país, muita gente não sabe dos aspectos culturais mais relevantes do país, e aí fica claro que é muito difícil você valorizar algo que realmente você não conhece. E esse também é um grande desafio relacionado ao patriotismo. Uma outra questão muito importante é a gente perceber que algo que prejudica de certa forma no Brasil é a influência tão grande que a gente tem de outros países. Essa influência de países estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos, faz com que muitas vezes o brasileiro coloque algo que é do país em segundo plano. Você vai lembrar, por exemplo, que em relação a músicas, em relação a hábitos, até mesmo a questão de assistir a séries norte-americanas, todas essas questões demonstram muitas vezes que o brasileiro coloca o que é do nosso país em segundo plano e dá prioridade para questões que são de outros países. Isso, de certa forma, também vai ferir o patriotismo. Falando nisso, tem uma coisa que ia ficar muito legal como repertório sociocultural no seu texto. Você sabia que o Nelson Rodrigues, lá na década de 50, assim que o Brasil perdeu a Copa, ele usou um termo que até hoje é utilizado com grande frequência. Ele falou que o brasileiro tem um grande complexo de vira-lata. O que é esse complexo de vira-lata? É exatamente essa ideia que a gente tem no Brasil, de que o brasileiro é sempre pior que as pessoas dos outros países. É essa supervalorização do que vem de fora e a desvalorização do que acontece no nosso país. Por isso mesmo, seria muito legal você usar essa ideia como repertório sociocultural para o seu texto. É muito legal também você deixar claro que esse desconhecimento é um grande desafio. E que esse desconhecimento a respeito do país acontece porque a gente discute muito pouco sobre cultura brasileira nas escolas. E isso precisa aparecer como argumento. Se você não conhece a sua cultura, se você não conhece as riquezas do local que você vive, se você não valoriza o patrimônio histórico e cultural, como que você vai ser patriota? Dessa maneira, seria literalmente impossível ter o patriotismo no nosso país. Por isso mesmo, nós precisamos tentar solucionar esse problema. E a única forma possível de solucionar é utilizando boas propostas de intervenção. Para as propostas, em primeiro lugar, é relevante que tenha uma discussão mais efetiva sobre patriotismo, cultura brasileira, riquezas do Brasil e que seja trabalhado de fato de uma maneira mais positiva as questões que envolvem a cultura nacional. Isso deve ser feito pelo próprio Ministério da Educação, que deve tornar obrigatório que as escolas discutam sobre aspectos relacionados à
cultura brasileira. Outra coisa muito interessante que pode ser feita pelo próprio governo federal, que será a nossa segunda proposta, é que o governo ofereça também para a população que não está mais nas escolas propagandas de valorização do próprio país, mostrando, por exemplo, aspectos naturais, mostrando aspectos relacionados à riqueza da música, da gastronomia, que seja possível, de fato, o governo mostrar isso para a população. Não basta pedir patriotismo, é necessário mostrar o que há de positivo no país para que esse patriotismo venha naturalmente. Beleza, pessoal? Para mais dúvidas, dicas e informações, não se esqueça de me adicionar lá no Instagram com o mesmo nome, Aprendi com Papai. Clique no sininho para as notificações e não se esqueça de se inscrever no canal. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima, um grande abraço e tchau, tchau!